Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender, é resistir. Olá, a gente fala em nome do afroeduca.com. Aqui, a nossa missão é essa: transformar as histórias incríveis, a resistência afro-brasileira, sabe, em conhecimento vivo, que pulsa. Cada análise nossa é inspirada numa canção do canal. A gente traz reflexão, contexto histórico e também caminhos pedagógicos. Porque, né, aprender com música é lembrar com o coração. Hoje, então, o nosso mergulho é na figura de Ganga Zumba, uma figura, assim, bem complexa. A história dele tá na canção Rei Sem Trono, Rei da Mata. Para essa conversa, a gente usou, olha, uma narrativa biográfica mais afetiva, um panorama histórico, a letra da música, claro, e umas notas didáticas do próprio afroeduca.com. Vamos começar pela trajetória dele, conectando com a música. Ganga Zumba, ele nasceu ali no século XVII, né? Provavelmente Congo ou Angola. Foi capturado ainda criança, mas o nome já dizia muito. Ganga, tipo sacerdote, líder, e Zumba, ligado à realeza. Tem um verso que fala: Veio do ventre ferido da África. é fundamental a gente lembrar assim da violência que foi essa travessia do Atlântico. Mas ao mesmo tempo, a resiliência dessas pessoas em manter a identidade. O próprio nome dele é prova disso, né? Ele não só sobreviveu a tudo isso, como fugiu do cativeiro. E foi parar nos quilombos, que eram essas comunidades de gente fugida da escravidão. E lá, bom, ele logo se destacou como líder. Palmares, sob o comando dele, nossa, virou uma coisa impressionante. Não era só um esconderijo, um refúgio, era um território político mesmo, super organizado. Ali na Serra da Barriga, em Alagoas, com aldeias, plantação, milícia própria, conselhos. Um lugar que recebia africanos de tudo quanto é canto, indígenas, mestiços, até brancos pobres, todos buscando liberdade. A música pega essa energia, né? Fugiu do açoite, Palmares cresceu com seu axé de maracá. Quer dizer, com a força espiritual, a organização. Exatamente. E é muito importante ver o Ganga Zumba como um estrategista, sabe? Um diplomata também. Pensa bem, liderar Palmares, que chegou a ter tipo uns 20 mil habitantes. 20 mil? Nossa! Pois é, e enfrentando ataque direto de holandeses, portugueses. Isso exigia uma visão política, assim, muito afiada. Não era só resistência armada. Era construir e governar uma sociedade ali, no meio da guerra. E aí vem uma parte fascinante da história. Em 1678, ele negociou um tratado de paz com a coroa portuguesa. Um feito e tanto, né? O acordo dizia liberdade para os nascidos em Palmares, terras no Vale do Cucaú, mas tinha condições. Tinha que parar de receber novos fugitivos, parar os ataques às fazendas. A letra até menciona isso, com espada na cintura e palavra na mão. Pois é, e o interessante é pensar nas consequências disso, né? O significado desse tratado. Por um lado, forçar a coroa a sentar para negociar. Isso foi uma demonstração de poder, um reconhecimento, mesmo que implícito, da força de Palmares. Só que, internamente, isso deu uma divisão enorme. Zumbi, que era sobrinho dele, liderou uma oposição forte. Achavam que o acordo era traição, sabe, que abandonava a luta pela liberdade de todos. E essa tensão toda acabou levando à morte do Ganga Zumba. Provavelmente envenenado, talvez por gente ligada a Zumbi ou outros dissidentes. Por muito tempo ele ficou com essa imagem, né? Ah, o líder que se rendeu. Mas as fontes que a gente viu, e principalmente a canção do Afroeducar, trazem um outro olhar. Ganga Zumba como o construtor, sabe? O diplomata pragmático, o pai de Palmares. Aquele que tentou garantir a sobrevivência do projeto, a estabilidade, mesmo que por um caminho polêmico. Os versos mostram essa dualidade. Alguns viram fraqueza, outros viram visão. E o refrão reforça o legado dele como construtor. Rei sem trono, rei da mata. Plantou Palmares para durar mais. A canção até busca uma conciliação, né, dizendo:
Zumbi lutou no seu chão, mas foi Ganga quem moldou a nação. Toda essa complexidade é um material riquíssimo para a educação, como o Afroeduca aponta nas notas didáticas. A história dele, com a música junto, permite discutir, por exemplo, soberania negra, essa luta por autonomia, por se governar. Permite também comparar estratégias diferentes de resistência, a diplomacia do Ganga versus a luta armada mais associada ao zumbi. E mostra também a construção coletiva, né? E a negociação como ferramenta de poder, não só de se curvar. Usar essa história é, de fato, transformar o passado em conhecimento vivo para a gente pensar o hoje. Então, recapitulando um pouco. Ganga Zumba não é uma figura simples, né? Ele surge como esse líder de muitas faces. Fundador, governante, estrategista, diplomata de Palmares. A trajetória dele, que a gente canta e conta aqui no Afroeduca, desafia a gente a pensar nas muitas formas de lutar. Lutar por liberdade, por comunidade. Exato. E isso deixa uma questão no ar, eu acho. A estratégia de negociação do Ganga Zumbi vista como pragmática por uns, como concessão por outros, em contraste com a resistência mais radical do zumbi. Que lições essas abordagens diferentes sobre como buscar liberdade e manter a comunidade unida podem oferecer para as nossas lutas hoje, para as lutas por justiça, por reconhecimento? Fica aí para pensar, né? Essa foi a nossa análise de hoje em nome do afroeduca.com. A gente convida todo mundo a se inscrever no canal, curtir o conteúdo, explorar mais do Afroeduca Sound. Lá tem mais músicas, mais análises como esta e sempre tem novas histórias chegando. E não esqueçam, aprender com música é lembrar com o coração. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam.